Esse é um texto que eu publiquei no Prosa e Verso do Globo, e depois eu ampliei. No mês passado saiu um outro texto no Rascunho, jornal de Curitiba. E a motivação foi um texto publicado há mais ou menos 1 ano e meio sobre alguns obituários feitos por ocasião da morte do Wilson Martins e alguma polêmica surgida em torno desses obituários. E a primeira coisa que me ocorreu ao ler essa polêmica foi recordar a literatura, recordar Antígona, do Sófocles. Há um momento central na peça em que o Tiresias ainda tem possibilidade, como sempre ocorre na tragédia, de não incorrer na vingança do destino, na moíra. É quando o Creonte, é quando o Tiresias, o vidente que é cego, se aproxima do Creonte e pede para que ele permita que o irmão do Antígona seja sepultado. Os dois já morreram, mas que o irmão, que teoricamente havia traído Tebas, também fosse sepultado. E ele então pergunta assim ao Creonte, ele diz: qual a façanha de matar um morto? O Creonte não entende. E o Tiresias insiste. O Tiresias pergunta: por que matar o morto? Ao ler a polêmica e um conjunto de textos publicados nessa época, e a declaração sucinta de muitos críticos sobre a morte da crítica ou a crise contemporânea da literatura, eu não podia senão recordar do Tiresias perguntando ao Creonte: qual a façanha de matar-se um morto? Por que matar o morto? Então, se nós começarmos a refletir sobre as palavras crise, crítica e análise, todas compartilham a mesma etimologia. Em grego, crítica é o substantivo de um verbo, assim como análise é a mesma coisa, e crise, todas têm a mesma etimologia, uma etimologia aparentada. É uma etimologia que quer dizer dividir, desmembrar, para melhor conhecer. Ou seja, a atividade crítica é uma atividade que sempre parte de uma crise. E uma análise crítica que não produza crise não é suficientemente crítica. Isso quer dizer que, por exemplo, vejamos se o Miguel concorda, um crítico que se dedique à leitura de um romance seu e faça uma leitura cuidadosa, não é verdade que provavelmente ele mostrará para você como autor aspectos que não necessariamente estavam muito claros na hora da escrita? E não é possível que um crítico aponte um reparo ou discuta uma determinada solução e que isto produza uma crise positiva para você como autor? Então, a tarefa da crítica é sempre de produzir crise, no sentido em que a crítica deve, na medida do possível, alimentar-se da tensão entre a leitura e a escrita. Então, o fato da crítica estar em crise, isso sempre deve ser assim, não pode ser diferente. Isso de um ponto de vista muito geral, muito teórico. Agora, do ponto de vista histórico, puramente do ponto de vista histórico, se alguém se der o trabalho de ler a crítica brasileira, desde Gonçalves de Magalhães, ou seja, desde 1836, quando Gonçalves de Magalhães, na revista Niterói, publica o primeiro discurso sistemático sobre como deveria ser a literatura brasileira, a cada 15, 20 anos você encontra uma declaração de crise da literatura e de morte da crítica. Então, por exemplo, em 1836, principiou o Contínuo no Brasil. 20 anos depois, em 1856, o José de Alencar produz uma polêmica tremenda com Gonçalves de Magalhães para provar que o modelo do Gonçalves de Magalhães para a literatura brasileira estava, por assim dizer, para usar o vocabulário dos nossos colegas, estava morto, que era o modelo da época que propõe um romance. São as famosas cartas sobre a Confederação dos Tamoios, que provocou uma polêmica que envolveu o imperador. O imperador Dom Pedro II, com o pseudônimo de o outro amigo do poeta, escrevia nos jornais para combater o Alencar e defender a poesia indefensável do Gonçalves de Magalhães. Isso é contado no Inimigo do Rei, do José Lira Neto, que que interessante. Que é uma biografia do Alencar. Claro. É o tema do meu primeiro livro também, o trabalho dessa polêmica. 20 anos depois, há a Escola do Recife no Brasil, que é a introdução de ideias positivistas, ideias evolucionistas, e é a primeira contraposição forte no Brasil contra a ideia de que Rio de Janeiro e São Paulo são o centro da cultura. Na época era só a corte, Rio de Janeiro. O que a Escola do Recife propunha era a descentralização da produção cultural. Isso era a verdadeira proposta da Escola do Recife. Então, o Silvio Romero dizia com todas as palavras: a crítica literária feita neste país não há, e a literatura está numa crise indefensável. Então, na passagem do século, isso volta a acontecer.
Em 1922, acontece mais uma vez. A Semana de Arte Moderna é uma declaração concreta de que havia uma crise na literatura e na crítica brasileira. Ou seja, para resumir o percurso, quem se der o trabalho de ler a crítica literária brasileira descobre que a cada 20, 25 anos é decretada tanto a morte da crítica, quanto se identifica, se diagnostica uma crise final da literatura. Então, boa parte dos nossos colegas que acham que hoje a crítica morreu e que literatura já não há, e o Miguel sabe a quem eu me refiro, simplesmente o que ocorre é por ignorância histórica, não se deu o trabalho de ler o percurso histórico da crítica brasileira. Então, isso equivale a dizer que a função básica da análise crítica é produzir crise. Mas, sobretudo, isso é o que faz falta, hoje em dia, muito. A verdadeira crise que o crítico deve produzir é dos seus próprios pressupostos. Ou seja, em lugar de naturalizar os pressupostos com os quais trabalha, o crítico deve sempre dizer, então, no exemplo do Miguel, então, se o crítico diz, faz uma resenha com um ensaio sobre o romance do Miguel e levanta 2 ou 3 pontos que ele considera que deveriam ser mais bem pensados, ele não pode fazer sem esclarecer o seu ponto de vista, que sempre é um pressuposto. A razão pela qual um ponto pode parecer problemático a um crítico não é porque o ponto seja em si intrinsecamente problemático, é porque a perspectiva que o crítico traz para aquela leitura torna este ponto problemático. Então, a verdadeira tarefa do crítico não deveria ser apontar a crise no outro, deveria ser trazer a crise para o seu próprio discurso. Isso somente pode ser feito se o crítico começar sistematicamente a explicitar os seus pressupostos e se o crítico tiver o bom senso elementar do leitor. Ou seja, nenhum leitor termina de ler um romance supondo que a sua leitura é a única leitura possível ou é a leitura definitiva do romance. Todo leitor, os leitores que nós somos nos momentos de bom senso, nós sabemos que a nossa leitura é uma entre outras leituras possíveis. Isso equivale a dizer que o crítico precisa explicitar os seus pressupostos precisamente para evitar um certo caráter autoritário que às vezes acompanha o exercício crítico. E, sobretudo, acompanha o exercício crítico já com certos medalhões que parecem partir do princípio claramente equivocado de que basta dizer algo para que esse algo seja correto. Para o crítico, a correção depende sempre da explicitação dos seus pressupostos. Então, resumindo, o fato de que nós tenhamos uma situação de crise é ótimo. Só pode haver crise onde há vitalidade. O fato de que hoje em dia o papel da literatura não seja óbvio, como já foi um dia, é ainda melhor. Isso faz com que nós tenhamos a obrigação de refletir sobre a especificidade da literatura no mundo contemporâneo. O fato de que hoje a literatura ocupe um lugar secundário em relação aos meios audiovisuais e digitais é uma bênção, porque por séculos a literatura teve obrigações demais. A literatura, durante quase toda a sua história, era o arquivo do humano, era o repositório do humano. No século XIX, quando surgem as universidades, e nós nos tornamos possíveis, para o bem ou para o mal, professores de literatura universitários, a literatura tinha a obrigação de expressar a nacionalidade. É a junção que torna possível a profissionalização do crítico, é a submissão ao critério nacional. Então, a história literária é o grande discurso crítico do século XIX. A partir do século XX, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, há uma doença infantil da crítica, que é a teoria, que é o excesso de teoria. Então, a literatura tinha a obrigação de, mais uma vez, provar sempre o eterno retorno da literariedade, o que era um autêntico terror para muitos leitores e, sobretudo, para parte das pessoas, as gerações anteriores às nossas. O fato de que a literatura hoje efetivamente ocupa um lugar secundário, que a literatura não pode disputar com cinema, televisão, rádio e internet a atenção das pessoas é excepcional. Pela primeira vez em séculos, a literatura dispõe de um espaço de liberdade que nós precisamos ampliar. Então, em alguma medida, nós não temos que ter nenhuma melancolia em relação ao caráter secundário da literatura e, portanto, da crítica literária em relação aos meios audiovisuais e digitais. Pelo contrário, isso é um fato para ser celebrado, que nos dá uma liberdade inédita que nós precisamos saber aproveitar. Muito bom. Não, só para começar. Gostaria que tu desse do ponto de vista até falasse como crítico, militante e como autor sobre esses pontos levantados e sobre essa coisa da autoridade da crítica, que muitas vezes predispõe o público contra a crítica, não apenas na literatura, mas vários outros meios, inclusive audiovisuais. O João César fez uma análise do romantismo até o contemporâneo,
que a essência não só da crítica, mas a essência da modernidade é a crise. E a crise é justamente um elemento que alavanca, que promove as modificações. Se ao mesmo tempo a literatura entra em crise e se denuncia uma crise no pensamento contemporâneo, a crítica, vamos dar esse nome aos bois, a crítica universitária, ela vive de uma certeza. E esse talvez seja o maior empecilho que eu vejo hoje no pensamento brasileiro, quer dizer, as certezas que movem os críticos que estão principalmente dentro da universidade e que trabalham com pressupostos muito definidos e pressupostos estáveis. Se você pegar, por exemplo, críticos que começaram a produzir nos anos 70, a gente tem vários amigos aí, e você pega as teses que estão nos anos 70 nos livros deles e as teses que estão hoje nos livros mais recentes dele, não houve nenhum tipo de alteração. Quer dizer, o mundo passa por uma crise, faz uma revisão dos seus conceitos, mas essa crítica continua ainda apostando no mesmo tipo de literatura, no mesmo tipo de teoria, no mesmo tipo de análise. No teu livro você analisa isso, dizendo dessa paralisia que há no pensamento, num determinado pensamento universitário. Bem, qual o papel da crítica para mim? Como foi dito aqui, eu sou escritor e sou crítico literário, né? Não vejo nenhuma diferença entre essas duas atividades. Acho que são duas atividades que me ensinam muito, que me ajudam muito. Para mim, como um crítico e criador, a crítica ela parte sempre de uma ideia de aceitar, de receber o que está no livro. Antes de mais nada, eu não estou chegando no livro para verificar a sua validade enquanto literatura. Eu estou chegando no livro com uma ideia de que eu devo receber alguma coisa daquele livro, e ao receber isso que está no livro, então eu tenho uma predisposição para receber aquilo que está no livro. Ao receber aquilo que está no livro, eu confronto com aquilo que eu trago. Então essa ação, que é uma ação dialética do que eu tenho, o que eu trago, o que eu possuo e o que o livro me dá, é que vai ter como resultado um texto crítico que poderá ter a preponderância daquilo que eu trago ou vai manifestar a preponderância daquilo que eu recebo do livro. Se preponderar o que eu recebo do livro, vai gerar uma modificação em mim. Então, o crítico, principalmente o crítico que acompanha, que é o meu caso, que acompanha a produção contemporânea, que acompanha os lançamentos do mercado editorial, não é um crítico que reprisa as suas verdades. Ele é um crítico que se modifica permanentemente. Se você pegar, por exemplo, os textos dos anos 90, eu publico crítica literária desde dezembro de 1993. Desde dezembro de 1993 até agora eu publico crítica literária. Os meus pontos de vista, para usar o termo do Wilson Martins, de 90, se modificam no meados dos anos 90, se modificam logo depois. Há uma modificação permanente, porque ao longo da leitura eu fui modificando o que eu pensava sobre literatura ao receber poderíamos chamar de energia, ou receber essa força que vem da literatura. Então a crítica para mim é a ação dessas duas forças, a força que está no livro que eu estou lendo e a força que eu trago, que é o fruto das leituras que eu já fiz. E penso o crítico muito como um leitor eclético. Tem um horror ao crítico que ele é ideologicamente centrado. Porque quando você tem uma ideologia, seja essa ideologia social, ou seja estética, seja qualquer ideologia que você tenha, ela tende a matar, no mínimo, 80% do pensamento, porque só vale aquilo que confirma as suas ideias, os teus pressupostos. Então o crítico para mim é uma pessoa que recebe, é uma pessoa que tem, é uma pessoa que recebe, e é principalmente esse leitor eclético que não tem nenhum tipo de preconceito. E dentro do tema que eu proposto aqui, é um crítico que está em permanente crise, como propõe o João, ele está em crise permanente. A cada livro que a gente está lendo, você está num processo de crise, você está sendo confrontado com outras ideias e você está ali diante de uma possibilidade de modificação. A autoridade crítica, portanto, ela deve ser muito relativizada em todos os momentos. O que o João fala também é interessante, né? Não existe um crítico, né? Não se consagra uma voz e essa voz tem a verdade. A crítica é o consenso de gerações. Nós somos uma pequena vozinha que vai construir ou não construir esse consenso de gerações, né? Então, quando você pega Machado de Assis
é o grande escritor brasileiro, não foi porque A, B, C ou D disse isso, mas porque, ao longo da história, nos últimos 100 anos, houve um consenso em torno de críticos de ideologias e de perspectivas muito diferentes que Machado de Assis era o grande mestre da literatura brasileira. O trabalho da crítica é fundamental, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é muito relativo em relação aos julgamentos que possam ocorrer dentro do contexto político.